com a leitura. Agora continuamos com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, primeiro capítulo, Adi Lila, que é considerado pelos grandes acharyas Gaudiya Vaishnavas um dos cinco mais importantes capítulos dessa obra monumental. E Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está, depois de ter feito Mangalacharan, ele está basicamente falando sobre diferentes aspectos de Guru Tattva, Shiksha Guru Tattva, Diksha Guru Tattva e assim por diante. Então ele fala aqui, Yata Brahmani Bhagavan Swayam Upadhyashanu Bhavitavan. Ele diz que a Suprema Personalidade de Deus, que é Swayam Bhagavan, ensinou Brahma. Ele foi o mestre de Brahma e o fez autorrealizado. Prabhupada diz, a máxima em inglês ou também em português, que Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos, também é aplicável no reino transcendental. Há muitos casos nas escrituras reveladas em que a personalidade de Deus atua como o mestre espiritual no íntimo de alguém. A personalidade de Deus foi o mestre espiritual que ensinou tudo a Brahma, o ser vivo original, na criação cósmica. Quando Brahma logo depois que Brahma foi criado, ele não conseguiu aplicar sua energia criativa para fazer a disposição das coisas no cosmos. A princípio, só havia som, vibrando a palavra tapa, tapa, que indica a aceitação de atribulações em nome da compreensão espiritual. Abstendo-se do prazer sensual, devemos voluntariamente aceitar toda espécie de dificuldades em prol da compreensão espiritual, da percepção espiritual. Isto se chama tapasya. Um desfrutador de sentido jamais poderá perceber Deus, compreender Deus. Jamais poderá compreender Deus, divindade ou a ciência do conhecimento teísta. Deste modo, quando Brahma, iniciado por Shri Krishna pela vibração sonora tapa, ocupou-se em atos de austeridade, por ter satisfeito Vishnu, ele conseguiu visualizar o mundo transcendental Shri Vaikuntha por intermédio da percepção transcendental. A ciência moderna pode se comunicar usando descobertas materiais como o rádio, a televisão e os computadores, mas a ciência invocada pelas austeridades de Shri Brahma, o pai original da humanidade, era ainda mais sutil. Oportunamente, os cientistas materiais também poderão saber como comunicar-se com o mundo de Vaikuntha. O Senhor Brahma indagou a respeito da potência do Senhor Supremo, e a personalidade de Deus respondeu à sua indagação com as seguintes 6 afirmações consecutivas. Essas instruções, que são reproduzidas do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, versos 31 a 36, foram comunicadas pela personalidade de Deus, atuando como o mestre espiritual supremo. Então, Srila Prabhupada, num comentário tão pequeno, ele coloca assim conteúdo para anos e anos de estudo, né? Ele explica tanta coisa importante. Ele fala sobre como muitas vezes o próprio Krishna ele vai se manifestar no coração do ser vivo, especialmente o ser vivo na forma humana, e vai orientá-lo, né? E isso aconteceu diretamente no caso de Brahmaji, porque se não fosse pela misericórdia de Krishna, como ele ia aproximar de Guru? Como ele ia se aproximar do seu Gurudeva, né? Então Krishna, tão misericordiosamente, tendo criado Brahma, na verdade indiretamente, porque Brahma ele é criado por Mahavishnu, né? Mas de qualquer maneira, depois que Brahma nasce, na verdade ele é criado por Garbhodakashayi Vishnu,
que é a segunda expansão, Purusha Avatar, né? Então Brahma nasce da flor de lótus, e a partir daí, como o Prabhupada está explicando aqui, ele não conseguiu aplicar sua energia criativa para fazer a disposição de tudo no cosmos. Então a gente pode fazer uma analogia aqui com a situação de cada um de nós que está praticando Sadhana Bhakti, né? Porque sem a misericórdia de Gurudeva, nós não podemos aplicar a nossa própria energia criativa, o nosso intelecto, o nosso sentimento, os nossos esforços. A gente não pode aplicar nada dessas ferramentas que Krishna nos dá, o próprio Krishna nos dá, todos esses recursos que Krishna nos dá, eles só vão ser colocados em ação, né? Só vão ser ativados pela misericórdia de Gurudeva, né? Então, pela misericórdia de Krishna, o Gurudeva original, Adi Guru, primeiro, quando Brahma já tinha recém-nascido, a única coisa que ele percebia entre os objetos dos sentidos era o objeto chamado som, né? E esse som, ele ouviu esse som vibrando a palavra tapa, tapa, e assim, porque ele tinha, ou ele tem uma inteligência, uma capacidade de discernimento muito grande, ele entendeu que quem nasce nesse universo, dentro do mundo material, precisa passar por atribulações, precisa tolerar uma série de austeridades, ou precisa praticar austeridade para poder avançar espiritualmente. E precisa também praticar o Vairagya, né? Jnana, são duas coisas, são as duas ferramentas principais no começo do processo de percepção espiritual, que são aquisição de conhecimento transcendental e renúncia à tendência, à atitude de prazer sensual, como o Prabhupada está dizendo. Então o Prabhupada diz aqui que, abstendo-se do prazer sensual, devemos voluntariamente aceitar toda espécie de dificuldades em prol da percepção espiritual. Isto se chama tapasya. Então, assim, é um comentário muito importante, que está abrindo as portas para os próximos versos que Krishnadas Kaviraj vai falar, nos quais estão incluídos os famosos Chatushloki Bhagavatam, que são os 4 versos que são a essência de toda a obra, né? Gyanam parama guhyam me yad vigyana samanvitam sarahasyam tad angam cha grihonagaritam maya. Então aqui Krishna está falando diretamente com Brahmaji. Então ele está falando assim: por favor, ouça com atenção o que lhe vou dizer, pois o conhecimento transcendental sobre mim é não apenas científico, mas também repleto de mistérios. Gyanam Parama Guhyam. Ele é Vigyana, ele é científico. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele primeiro, esse conhecimento, ele é Parama Guhyam, ele é extremamente íntimo, confidencial. E ele também é dotado de Vigyana, Vigyana Samanvitam. Ele é plenamente dotado de Vigyana, juntamente com o mistério do conhecimento transcendental. Aí Srila Prabhupada vai falar, eu vou ler o verso que é muito importante. Krishna está falando palavras
que são a essência de tudo que é essencial. Por favor, ouça com atenção o que lhe vou dizer, pois o conhecimento transcendental sobre mim é não apenas científico, como também repleto de mistérios. Aí Prabhupada diz: o conhecimento transcendental a respeito de Shri Krishna é mais profundo que o conhecimento impessoal a respeito do Brahman, pois inclui o conhecimento não apenas de sua forma e personalidade, mas também de tudo mais relacionado a ele. Então isso é Paramagurhyam, Jnana Paramagurhyam. Conhecer não só a belíssima forma de Krishna, conhecer não só os traços, as qualidades de Krishna, mas tudo mais que está relacionado a ele, como sua morada transcendental, seu doce nome, sua doce lila e todos os seus doces companheiros em Vrindavan. Aí Prabhupada continua dizendo que não há nada na existência que não esteja relacionado a Shri Krishna. Em certo sentido, não há nada senão Shri Krishna. E todavia, nada é Shri Krishna, à exceção de sua personalidade primordial. Agora Prabhupada falando como um grande filósofo, né? Por um lado, não há nada senão Krishna. Onde quer que Shrimati Radhika, para onde quer que ela vire os seus belíssimos olhos de lótus, ela olha para um lado, olha para o outro, em todos os cantos ela vê Krishna. Ela ouve um som e todos os sons que ela ouve a voz de Krishna. Ou ela ouve algum massacre contando para ela Krishna Lila, né? Então não há nada senão Krishna. Mas ao mesmo tempo, não há nada é Shri Krishna, exceto sua personalidade primordial. Este conhecimento constitui uma ciência transcendental completa. E Vishnu queria dar a Brahmaji pleno conhecimento sobre essa ciência. Garbhodakashaya Vishnu. O mistério deste conhecimento culmina em apego pessoal ao Senhor, né? Então, por praticando Jnana e Vairagya, o resultado é Bhakti, apego pessoal ao Senhor, com o efeito resultante de desapego de qualquer coisa que não seja Krishna. Há 9 processos transcendentais alternativos para se alcançar essa etapa, que são ouvir, cantar, lembrar, servir os pés de lótus do Senhor, adorá-lo, orar para ele, assisti-lo, fraternizar com ele e sacrificar tudo por ele. E estas são diferentes partes do mesmo serviço devocional, que é pleno de mistério transcendental. O Senhor disse a Brahma que uma vez que estava satisfeito com ele, por sua graça, o mistério iria ser revelado. Uau! Então assim, aqui novamente nós estamos vendo uma amostra do relacionamento entre Guru e discípulo. Se Gurudeva está satisfeito com algum de nós, então ele revela o mistério. Então vamos ver como Krishna, o que Krishna vai revelar para Brahma. Yavanaham yato bhavo yadrupa guna karmakam tathaiva tattva vijnanam astute mandanugraham. Então Krishna continua falando esses 6 versos, dos quais 4 são conhecidos como os principais shlokas do Srimad Bhagavatam. Então Krishna diz aqui: por minha misericórdia motivada, ilumine-se, ó Brahma, a respeito de minha personalidade, de minhas manifestações, qualidades e passatempos. Então, embutido no som da voz de Krishna, Brahmaji, ele recebe este Jnana, este conhecimento, e ele o transforma em Vijnana, né? Porque conhecimento apenas é teoria que fica, como se diz, perambulando no campo mental, no campo intelectual. Mas Vijnana é conhecimento que é finalmente aceito no coração e na verdade recebido no coração pela misericórdia motivada de Krishna, como ele próprio está revelando aqui. As formas, aí o Srila Prabhupada diz:
As formas transcendentais pessoais do Senhor são um mistério. E os sintomas dessas formas, que são absolutamente diferentes de qualquer coisa feita de elementos mundanos, também são misteriosos. Então, as formas são misteriosas, são um mistério, e os sintomas da existência dessas formas também completamente misteriosos. As inúmeras formas do Senhor, tais como Shama Sundar, Narayana, Ram e Gora Sundar. As cores dessas formas, branco, vermelho, amarelo, Sham, ou seja, da cor da nuvem, e outras cores, suas qualidades, como a personalidade de Deus que corresponde aos devotos puros, ou como o Brahman impessoal para os especuladores áridos. Suas atividades incomuns, tais como erguer a colina Govardhana, casar-se com mais de 16.000 rainhas em Dwarka, e entrar na dança da raça com as donzelas de Braja, expandindo-se em tantas formas quanto havia donzelas na dança. Estes fatos e inumeráveis outros atos incomuns e atributos são todos mistérios, um aspecto dos quais é apresentado no conhecimento científico da Bhagavad Gita, que é lido e adorado no mundo inteiro por toda classe de eruditos, com tantas interpretações quanto há filósofos empíricos. A verdade desses mistérios foi revelada a Brahma pelo processo descendente, sem a ajuda do processo ascendente. A misericórdia do Senhor desce para um devoto como Brahma, e por intermédio de Brahma para Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasa a Shukadeva e assim por diante, na corrente fidedigna de sucessão discipular. Não temos como descobrir os mistérios do Senhor com nossos esforços mundanos. Eles são apenas revelados por sua graça aos devotos adequados. Então, Srila Prabhupada, Krishna pessoalmente, está nos falando desse tato que se chama revelação, né? Revelação, por isso que também quando a gente fala de Shastra, a gente está falando de escrituras reveladas. Então, Prabhupada continua dizendo, esses mistérios gradualmente são revelados aos vários níveis de devotos na proporção do desenvolvimento gradual de sua atitude de serviço, né? Como diz Krishna diz na Gita, que conforme o grau de rendição do seu devoto, ele se revela, ele se manifesta na mesma proporção, né? Em outras palavras, os impersonalistas que dependem da força de seu pobre fundo de conhecimento e de seus mórbidos hábitos especulativos, sem submissão e serviço, sob as formas de ouvir, cantar e os outros processos mencionados acima, não podem penetrar a região misteriosa da transcendência, onde a verdade suprema é uma pessoa transcendente, livre de todos os vestígios dos elementos materiais. Descobrir o fato de se descobrir o mistério do Senhor elimina o aspecto impessoal percebido pelos espiritualistas comuns, que estão apenas tentando entrar na região espiritual vindos da plataforma mundana. Então, Krishna vai continuar. Agora ele vai começar o primeiro dos 4 shlokas principais, né, que começa com Aham Evasam Evagre. Aham Evasam Evagre Nanyadyat Satasataram Paschadaham Yadeta Cha Yovashishita Sosmyaham. Antes da criação cósmica, Krishna diz, só eu existo, e nenhum fenômeno existe, nem grosseiro, nem sutil, nem primordial. Depois da criação, só eu existo em tudo, e depois da aniquilação, só eu permaneço eternamente. Então, Krishna falando um sutra muito profundo, né? Uma verdade, um axioma, uma verdade inquestionável.
Ele diz, Aham evasam evagre nanyad yad sat asat param paschad aham yadeta cha yova shishyeta sosmyaham. Antes, ele fala Aham algumas vezes, né? Aham evasam evagre nanyad yad sat asat param paschad aham yadeta cha sovashishyeta sosmyaham. Ele fala 3 vezes. Porque primeiro ele fala que antes da criação cósmica, só ele existe. Né? Então é importante entendermos que ele está... Aqui nós temos Garbhodakashayi Vishnu, que não é diferente de Krishna, Vishnu Tattva, falando para seu filho e discípulo, Brahma, falando que antes desse cosmos se manifestar, só ele existe. E nenhum fenômeno existe, seja ele grosseiro, sutil ou primordial. E depois da criação, só ele existe em tudo. E depois da aniquilação, só ele permanece eternamente. Então aqui é uma verdade muito misteriosa, porque quando Krishna fala só eu existo, ele está falando de Shrimati Radhika, Vrindavan, Nanda Maharaj, Yashoda Mai. Está falando do seu Chit Jagat, do seu reino transcendental. Então Prabhupada vai dizer, Aham significa eu, portanto, o orador, a pessoa que fala Aham, eu, com certeza tem sua própria personalidade. Os filósofos Mayavadis interpretam esta palavra Aham como se referindo ao Brahman impessoal. Os Mayavadis têm muito orgulho de seu conhecimento gramatical, mas qualquer pessoa que tenha verdadeiro conhecimento de gramática pode compreender que Aham significa eu e que eu refere-se a uma personalidade. Portanto, a personalidade de Deus, falando a Brahma, usa Aham ao descrever sua própria forma transcendental. Aham tem um significado específico. Não é um termo vago que pode ser interpretado caprichosamente. Aham, falado por Krishna, refere-se à suprema personalidade de Deus e nada mais. Então, antes da criação e depois de sua dissolução, apenas a suprema personalidade de Deus e seus companheiros existem. Não há existência dos elementos materiais. Isto é confirmado na literatura védica. Vasudeva va idam agra assim na Brahma nacha Shankara. O significado deste mantra é que antes da criação não havia a existência de Brahma ou Shiva, pois apenas Vishnu existia. Vishnu existe em sua morada, os Vaikunthas. Há inúmeros planetas Vaikunta no céu espiritual, e em cada um deles, Vishnu mora com seus companheiros e seus apetrechos, seus pertences. Isso também se confirma na Gita, quando Krishna diz que, embora a criação se dissolva periodicamente, existe uma outra morada que jamais é dissolvida. A palavra criação refere-se ao mundo material, à criação material, porque no mundo espiritual tudo existe eternamente. E lá não há criação nem dissolução. O Senhor indica neste verso que antes da criação material, ele existia em sua inteireza, em sua plenitude, com todas as suas opulências transcendentais, incluindo toda a força, toda a riqueza, toda a beleza, todo o conhecimento, toda a fama e toda a renúncia. Se alguém pensa em um rei, automaticamente pensa em seus secretários, ministros, comandantes militares, palácios e assim por diante. Uma vez que o rei tem semelhantes opulências, podemos assim procurar imaginar as opulências da suprema personalidade de Deus. Então ele Prabhupada quer dizer, se um rei nesse mundo tem essas opulências, imaginem este que é a suprema personalidade de Deus, as opulências que ele não tem, né? Quando o Senhor diz Aham, portanto, deve-se entender que ele existe com plena potência, inclusive todas as opulências. A palavra Yat refere-se a Brahman, a refulgência impessoal do Senhor. O Brahma Samhita diz,
Tad Brahman Nishkalam Anantam Asheshabhutam. O Brahman, a refulgência do Brahman, se expande ilimitadamente. Assim como o Sol é um planeta localizado com o brilho do Sol se expandindo ilimitadamente de sua fonte, da mesma forma, a verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus com sua refulgência de energia, Brahman, expandindo-se ilimitadamente. Dessa energia Brahman, a criação aparece, assim como uma nuvem aparece no brilho do Sol. Da nuvem vem a chuva, da chuva vem a vegetação, e da vegetação vêm os frutos e as flores, que são a base de subsistência para muitas outras formas de vida. Da mesma forma, o brilho do corpo refulgente do Senhor Supremo é a causa da criação de universos infinitos. A refulgência Brahman é impessoal, mas a causa dessa energia é a suprema personalidade de Deus. Dele, em sua morada, os Vaikunthas, emana este Brahma Jyoti, essa refulgência de Brahman. Ele nunca é impessoal. Como os impersonalistas não conseguem compreender a fonte da energia Brahman, eles equivocadamente escolhem pensar ou escolhem considerar este Brahman impessoal como a meta máxima ou absoluta. Mas como afirmam as Upanishads, é preciso penetrar a refulgência impessoal para ver o rosto do Senhor Supremo. Se alguém deseja atingir a meta, a fonte do brilho do Sol, se alguém desejar atingir a fonte do brilho do Sol, terá que viajar e atravessar o brilho do Sol para chegar ao planeta Sol e ali se encontrar com a deidade que preside o planeta Sol, Surya Deva. A verdade absoluta é a pessoa suprema Bhagavan, como explica o Srimad Bhagavatam. Sat significa efeito, Asat significa causa, e Param refere-se à verdade máxima, que é transcendental a causa e efeito. A causa da criação chama-se Mahatattva, ou energia material total, e seu efeito é a própria criação. Porém, nem a causa nem o efeito existiam a princípio. Causa e efeito emanaram da suprema personalidade de Deus, assim como a energia do tempo. Isso está afirmado no Vedanta Sutra, Janmadya Sajataha. A fonte do nascimento da manifestação cósmica, ou Mahatattva, é a personalidade de Deus. Isso se confirma em todo o Srimad Bhagavatam e na Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: Aham Sarvasya Prabhavam. Eu sou a fonte, o manancial de todas as emanações. O cosmos material, sendo temporário, às vezes está manifesto e às vezes imanifesto, mas sua energia emana do Supremo Senhor Absoluto. Antes da criação, não havia nem causa nem efeito, mas a Suprema Personalidade de Deus existia com sua plena opulência e energia. As palavras Paschat Aham indicam que o Senhor existe depois da dissolução da manifestação cósmica. Quando o mundo material é dissolvido, o Senhor ainda existe pessoalmente nos Vaikunthas. Durante a criação, o Senhor também existe como Ele é nos Vaikunthas, e Ele também existe como a super-alma dentro dos universos materiais. Isto está confirmado no Brahma Samhita, Goloka Eva Nivasati. Embora Ele esteja presente de forma perfeita e eterna em Goloka Vrindavana, em Vaikuntha, não obstante, Ele é onipresente, Akhilatma Bhuta. O aspecto onipresente do Senhor chama-se super-alma. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: Aham Krishnasya Jagata Prabhava. A manifestação cósmica é uma demonstração da energia do Senhor Supremo. Os elementos materiais, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, manifestam a energia inferior do Senhor, e os seres vivos são a energia superior do Senhor. Uma vez que a energia do Senhor
não é diferente dele, de fato tudo o que existe é Krishna sob seu aspecto impessoal. O brilho do sol, a luz do sol, o calor do sol não são diferentes do sol, todavia, simultaneamente, são energias distintas do sol. Da mesma maneira, a manifestação cósmica e os seres vivos são energias do Senhor, sendo consideradas simultaneamente iguais a Ele e diferentes dele. Por isso diz o Senhor: eu sou tudo, porque tudo é sua energia e por isso não é diferente dele. Yo Vashisheta Sosmiyaham indica que o Senhor é o equilíbrio que existe depois da dissolução da criação. A manifestação espiritual jamais se aniquila. Ela pertence à energia interna do Senhor Supremo e existe eternamente. Quando a manifestação externa é trazida para dentro de Mahavishnu. As atividades espirituais em Goloka e no resto dos planetas Vaikuntha continuam irrestritas, sem sofrer a restrição do tempo material, que não tem existência alguma no mundo espiritual. Portanto, na Gita, Krishna diz: Yad Gatva Nanivartante Tadhamma Paramamama. A morada da qual ninguém regressa a este mundo material é a morada suprema do Senhor. Então, estamos diante da filosofia suprema falada pelo próprio Krishna, né? E se a gente medita nesse conhecimento, então automaticamente o desapego, né? A transferência do apego às coisas materiais pelo apego às coisas espirituais se manifesta, né? Então, Krishna agora vai falar outro verso. E Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está citando esses versos, começando com o verso 32, né? Na verdade, com o verso 31, 32, 33, 34, 35, 36. Né? A partir do verso 33, nós temos os 4 shlokas mais importantes do Srimad Bhagavatam, porque Krishna está falando sobre si mesmo, está falando sobre detalhes íntimos da sua personalidade e da sua, poderíamos dizer, da sua função na criação. Vitirtam yad pratiyata nat pratiyata chatmani tad vidyadatmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. O que parece ser verdade sem mim, com certeza é minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim. É como um reflexo de uma luz verdadeira nas sombras, pois na luz não há sombra nem reflexo. Então, se alguma coisa parece ser verdade, mas não está relacionada a Krishna, então isso certamente é Maya, né? Porque nada pode existir sem Krishna. Então, Srila Prabhupada, ele vai fazer um comentário também suculento, como sempre, para desenvolver mais a ideia que Krishna apresenta para Brahmaji. Porque Krishna, quando apresenta essa ideia para Brahmaji, Brahma, por ser quem ele é, por ser, como se explica no próprio Shastra, então, quem é Brahma? Brahma, às vezes, é o próprio Krishna, e Brahma, às vezes, numa determinada manifestação cósmica, ele é uma diva que, sob a forma humana de vida, praticou Varnashram Dharma ao longo de 100 vidas, né? Ao longo de 100 vidas humanas, ele praticou o Varnashram Dharma, né? E aí ele, depois da 100ª vez, ele obtém como prêmio nascer como a primeira criatura dentro do universo. No verso anterior, a verdade absoluta e sua natureza foram explicadas, né? O próprio Krishna explica a si mesmo como sendo a verdade absoluta e também falando sobre sua natureza. É preciso também compreender a verdade relativa para
de fato se conhecer o absoluto. A verdade relativa, que se chama Maya ou natureza material, Krishna a explica neste verso. Maya não tem existência independente. Aquele que é menos inteligente se sente cativado pelas atividades maravilhosas de Maya, mas não compreende que por trás dessas atividades está a orientação do Senhor Supremo. Na Gita 9.10, Krishna diz: Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. A natureza material funciona e produz seres móveis e imóveis apenas pela supervisão de Krishna. A verdadeira natureza de Maya, a existência ilusória da manifestação material, ela é claramente explicada no Srimad Bhagavatam. A verdade absoluta é substância e a verdade relativa depende de sua relação com o absoluto para existir. Maya significa energia, portanto, a verdade relativa é explicada como sendo a energia da verdade absoluta. Uma vez que é difícil compreender a distinção entre as verdades absoluta e relativa, pode-se apresentar uma analogia que esclareça este assunto. A verdade absoluta pode se comparar ao Sol, que é apreciado em termos de duas verdades relativas, o reflexo e a escuridão. A escuridão é a ausência do brilho do Sol, e o reflexo é uma projeção da luz do Sol na escuridão. Nem a escuridão, nem o reflexo têm existência independente. A escuridão se dá quando o brilho do Sol é bloqueado. Por exemplo, se alguém fica de pé olhando para o Sol, suas costas ficarão na escuridão. Uma vez que a escuridão fica na ausência do Sol, ou se manifesta na ausência do Sol, ela, portanto, é relativa ao Sol. O mundo espiritual é comparado ao verdadeiro brilho do Sol, e o mundo material é comparado às escuras regiões onde não se pode ver o Sol. Quando a manifestação material aparece muito maravilhosa, isso se deve a um reflexo pervertido do brilho do Sol Supremo, a verdade absoluta, conforme confirma o Vedanta Sutra. Tudo o que se pode ver tem sua substância no absoluto. Assim como a escuridão fica bem distante do Sol, da mesma forma o mundo material fica bem distante do mundo espiritual. Os textos védicos nos orientam a não nos deixar cativar pelas regiões escuras, tamaha, mas procurarmos alcançar aquelas regiões cintilantes do absoluto, ou também conhecido como Yogi-Dharma. O mundo espiritual é cintilantemente iluminado, mas o mundo material está envolvido pela escuridão. No mundo material, o brilho do Sol, o brilho da Lua, ou diferentes tipos de luz artificial são necessários para dissipar a escuridão, especialmente à noite, pois, por natureza, o mundo material é escuro. Portanto, o Senhor Supremo providencia o brilho do Sol e o brilho da Lua. Mas em sua morada, como se descreve na Gita, não há necessidade de iluminar esse mundo transcendental com o brilho do Sol, o brilho da Lua ou a eletricidade, porque lá tudo é autorrefulgente. Aquilo que é relativo, temporário e distante da verdade absoluta chama-se Maya, ou ignorância. Esta ilusão se manifesta de duas maneiras, conforme explica a Gita. A ilusão inferior é a matéria inerte, e a ilusão superior é o ser vivo. Os seres vivos são chamados ilusórios neste contexto apenas porque se envolvem nas estruturas ilusórias e atividades ilusórias do mundo material. Na verdade, os seres vivos não são ilusórios, pois são partes da energia superior do Senhor Supremo e não precisam estar encobertos por Maya, se eles assim não o quiserem. As ações
dos seres vivos no reino espiritual não são ilusórias, elas são verdadeiras, concretas, são atividades eternas das almas liberadas. Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satchinandan Jaya Gaura Hari, Satchinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Satchinandan Jaya Gaura Hari, Satchinandan Jaya Gaura Hari. Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Kristapama Shri Gurudev, Kristapama Shri Prabhupada, Rupana Guruvai Ki Jai, Vancha Kalpa Tarubhascha, Kripa Sindhu Bhyaja Vacha, Pachitanam Prabhu Nabhyo, Vaishnavyo Namo Namaha. Dando